Olá. Poxa, um diazinho mais ou médio, não é, pessoalzinho? Pelo amor das minhas criancetes. Foi um dia. Tive que usar minha habilidade. Achei que hoje ia ser um dia destruidor. Porra, tarifas, né? Tarifaço caiu. Quase que 80% dele caiu, 85% dele caiu. Pô, aconteceu aí os eventos políticos. Eu tava imaginando um movimento, né? Cachau, né? Mas não aconteceu. Parecia que ia ser, eu tava esperando. O cara vai dar uma pedrada pra algum lado aí, violento, eu vou tocar ele reto. Não. Tá, vamos começar. Bom, aqui. Por enquanto nada a se fazer, mas se fosse apostar em alguma coisa, apostaria no sentido de mercado de tempos maiores e a que seria a quebra da estrutura efetiva para a gente tomar uma posição, porque mudou a característica do preço nesse ponto, ele disse que estava fazendo um movimento para lá, e aqui a gente tem o que a gente costuma falar? Exatamente, a zona de breakout pullback, uma zona em que o mercado pode fazer esse movimento, vir aqui, tocar ele reto, romper topo, mas é estranho esse negócio, não tá legal. Parece que o volume financeiro morreu. Observem a montagem dos candles ali embaixo, à sua direita do Monitox. Não tá legal. Tá? E aí vamos aqui para os 60 minutos para a gente dar uma olhada de como é que ele está se portando neste ponto, no tocante da questão, no que tange o movimento de segunda-feira, que eu imaginei que ia ser explosivo. Bom, a gente lembra que ele quebrou a estrutura aqui na sexta-feira para dizer que ele ia ser um vendedor nato, cima da média de 200, voltou que nem um foguete. Hoje ele rompe aquele topo prévio ali dos 60 minutos, dizendo que ele mudou a característica do preço novamente para ser um vendedor, um comprador, desculpa. Na sequência dos factos, ele rompe esse topo aqui, dizendo que quebrou a estrutura e efetivamente voltou a ser um comprador. Por isso que eu falo daquela entrada ali. Se fosse para fazer alguma coisa, teria que comprar, brother. Eu não venderia. Apesar de que está próximo da VWAP, passou do meio-dia, né? A gente tem aquela técnica de ser atraído para a VWAP, né? Mas, cara, assim, ó, um dia torto. Se fosse para escolher, é melhor não fazer nada. Mas vamos aqui para os estudos para a gente dar uma mapeada em tudo que aconteceu. Oi, aqui ó, uma olhada. Começou fazendo um movimento para baixo, quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, disse que vinha para alta, eu caí nessa, mudou a característica, quebrou a estrutura, fez o estopei, abriu outra operação, era para quebrar a estrutura que não quebrou, mudou a característica do preço, passou a ser um comprador nato, compramos, passamos um calor imenso, até que ele testasse a VWAP novamente, virou a média efetiva para dizer que era vendedor, mudou a característica do preço, deu solavanco, pegamos 500 e poucos pontos aqui, tivemos que vazar, observamos também a rotação do pêndulo proporcional e principalmente o rompimento desse topo aqui, que seria a quebra da estrutura dos 60 minutos. Então, quando ele fez esse movimento aqui, eu estava na operação e deu segurança. Por quê? Porque ele mudou a característica do preço de venda para compra novamente. E quando ele rompeu esse topo aqui enquanto eu estava nessa operação, e demorou um monte, quase uma hora, ele quebrou a estrutura dos 60 minutos para seguir na compra. Mas eu sangrei. Então isso aí foi o que a gente fez hoje. No dólar, vamos para o dólar. Mini dólar. Mini dólar, por sua vez, tá cantando a canção de Ninar, fazendo o canto da sereia do mercado. E da mesma forma que o índice, cara, ele também fez várias coisas hoje. Por exemplo, mudou a característica do preço para voltar a ser vendedor. Ele só vai quebrar a estrutura naquele fundo. Tá amarrado aqui.
Cara, o índice. Opa, o índice não. O dólar, eu tô receoso com ele. Ele tá antissocial. Antisocial Social Club. Ele tá totalmente antissocial. Ele não quer papo com ninguém. Eu tô respeitando o espaço dele. Porque de uma hora para outra ele te dá um solavanco, uma pedrada na cara e faz tu sangrar eternamente. Assim, acerta ou na jugular ou na têmpora. Então, cara, o dólar eu tenho que ter cautela. Ele tá lindo, ele tá no canal, ele tá fazendo. Lembra do movimento que eu falei da outra vez? Ó? Vamos pro diário só pra gente enxergar isso. Ó, tá vendo? Ele tá, para mim, ele tá replicando esse movimento aqui numa potência menor, ó, pra seguir o movimento da venda. Mas não vende esse canalha, né? Esse ordinário. Não vende. Ele não vende. Ele não aceita a venda. E a gente tem um gap aqui, a gente tem um outro gap aqui embaixo aqui. Ele não acusa a venda, cara. Ele acusa de escadinha. E aí aqui, nos 2.000 ticks, ele tá fazendo isso aqui, cara. Me explica, meu. Como é que tu vai operar um troço desses que tá com um range aí de quanto? 28 pontos. Até tá legal. E aqui eu caí também. Mesma coisa. Quebrou a estrutura, não mudou a característica do preço. Vendi, ele veio lá embaixo e tive que virar a mão. Virei a mão aqui, saí com 13 pontos. 2 operações. E tá um mercado torto. E pra mim, ele tá num range. Porque é um range. E é um range muito bom, muito delicioso. Porque ele fez um bear range, um movimento a longo prazo de queda. Então ele vai pra cima, faz aquela medição do pêndulo e a gente tem uma provável rotação desse pêndulo para tentar apostar nessa rotação. Além da rotação, a gente pode apostar também, meus amigos, no fechamento do gap, que tá ali embaixo. Ó. Esse gap foi aberto na quinta-feira. Gap de quinta para sexta. Pode buscar esse gap aqui, cara. Só que assim, eu não sei se tem volume financeiro. Dá uma olhada aqui, ó. A montagem dos candles. 2.000 trades. 2.000 negociações. Olha só como tá, cara. Extremamente lento. Então, pra mim, eu acho que já deu pro dia. Não tenho mais interesse. Estamos finalizando nosso desafio da conta Safe. Tivemos um drawdown absurdo hoje. Absurdo. Tive que ser extremamente agressivo. Extremamente agressivo. E aí esse aqui vai ser o resultado. É agora. Nossa conta Safe. Chegamos aí em 89% líquido, atingimos os 100% bruto. Isso aqui foram as taxas, sim, tem que pagar os emolumentos, não tem arrego. E é isso. Mas feliz com esse resultado aqui. Ó. Temos até sexta-feira para chegar no 100% líquido. Estamos quase nele. Quase nele. Preciso aí de 12% aí. Aqui no sapatinho. Tivemos um puta de um drawdown. Isso aqui foi um drawdown absurdo. Saímos aqui de 40 e poucos por cento, 42 para menos 33 em poucos dias. Foi um absurdo. Coisa de 2 dias aí, 3 dias o troço degringolou total. Mas voltei. Voltamos. Rompemos o topo histórico. Tocamos reto. E praticamente dobramos o topo histórico. Então, tô muito feliz. O setup funciona. Vou fazer um outro desafio ainda para voltar pro real cheio mesmo. E cara, e é isso. Ver se eu consigo acessar a conta Safe aqui para mostrar para vocês como é que nós está. Eu tinha deixado ela salva aqui. Aí é bucho. Tivemos um erro.
Então, às vezes acontece isso, cara. Não sei porquê, mas acontece. Dá uns errinhos. Ver se nós conseguimos fazer de novo para ver se pega. Tem internet, cara. Não tem problema nenhum. Se tivesse problema, o Profit Nego Velho já tinha acusado o gol. Opa, agora foi, ó. Isso aí, ó. Aí que beleza. Aí que beleza. Aqui diz que é 88, mas é 89. E aqui é o bruto. E temos até o dia 28. Cara, tá excelente. Vou dizer pra vocês que, pra mim, o maior desafio mesmo é o índice, cara. O dólar, ele sempre me entregou alguma coisa. E o dólar tá super difícil. O índice tá entregando o jogo. Então, eu tô tentando aproveitar dos dois lados. Tô tentando tirar proveito de tudo. E fiz um monte de cagada. Essa quantidade de emolumentos aqui demonstra que eu fiz um monte de cagada. Mas é isso aí, a gente tá aqui para aprender. O jogo é aprender. O jogo é aceitar o desafio e conseguir fazer o desafio da maneira correta. Então, estamos aí poucos metros da linha de chegada. E eu tô gostando bastante. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu sei que quinta-feira tem o feriado de Thanksgiving, né, dos Estados Unidos. Quinta-feira é feriado total. Sexta-feira fecha mais cedo. Acho que fecha 13 ou 14 horas lá do horário deles. Então vai abrir aqui 11h30. Vai fechar 13 da tarde, por aí. 13h30 da tarde, não lembro. Tem que ver ali direitinho, mas mais tarde eu falo sobre isso. Então é isso. Conta safe tá legal. Tô gostando. Aqui, vamos observar esse range aqui. Mapear ele bonitinho. Pra ver o que ele vai fazer. Se vai entregar mesmo o jogo ou não vai. Sei. Cara, foi uma segunda-feira bem estranha, cara. Bem diferente do que eu imaginava, mas é isso aí. A ideia desses caras é sempre te deixar em dúvida, né, amigão? Sempre te deixar em dúvida. É isso. Eu te digo que eu não recomendo fazer mais operações hoje não, cara. Não é nem pelo dia torto, assim. Pra mim, o que não me leva a crer que vai acontecer alguma coisa é o volume financeiro. Mas apostaria nessa rotação de pêndulo, talvez fechamento de gap, só que vamos ver aqui o índice como é que tá. O índice também, cara. O índice tem mais volume financeiro, tá mais propício, assim, pra seguir o movimento, mas, cara, eu não sei se seria uma boa, assim. Eu tenho convicção de que é melhor esperar outro dia, cara. Esse dia não tá um dia direcional, mas assim, se for pra apostar, a gente pode pegar essa arrancada aqui que fez eu pegar meu dinheiro de volta e ganhar um troquinho e replicar ela pra cá, pra esse pullback aqui, ó. E aí a gente vai ter um provável alvo, né? Eu ainda tava esperando esse alvo aqui, ó. Essa rotação aqui da sexta-feira, né? Então, tudo que ele andou para baixo, por ser um mercado comprador, ele poderia andar para cima, né? Só que, pô, ele chegou na metade desse movimento e já arregou, né? Mas aí o que daria para fazer seria... Bom, deixa eu ver se vamos tentar dar uma mapeada com esse cara aqui, ó. Então, sei lá, deu essa arrancada aqui, ó. A gente pega e mede ele aqui.
duplica ele para cá, ó. E aí a gente pode ter um alvo. Esse alvo pode ser, ó, aquele topo lá, ó. Aquela rotação de pêndulo, tá vendo? Pode ser, não quer dizer que vá fazer, né, cara? Não quer dizer que vai fazer, mas ele pode fazer isso aqui, ó. Se ele fizer efetivamente esse movimento aqui, ó, e romper aquele topo, ele pode facilmente chegar lá, ó. Daí ele tá quase lá, né? Não é não? Segue comprador, viés comprador do mini índice do Ibov em geral, né? O problema é que ele perdeu tração aqui, né? A gente tem a mudança da característica do preço, a quebra da estrutura, ele vem aqui, ó, faz uma tentativa, faz duas tentativas, tem duas tentativas clássicas de Joseph James. Solta o movimento, volta para violinar, tá buscando quem botou stop aqui, tá botando quem buscou stop aqui. É por isso que eu não uso stop atualmente, cara. Meu stop é de olho. Stop é de olho, vou mudar minha constituição. E o meu stop é bem simples. True range, volatilidade dos 60 minutos. O stop é esse aí. Se chegar próximo dessa volatilidade, eu vou fechar. E o meu take vai ser proporcional também. Volatilidade de 60 minutos ou o dobro da volatilidade dos 12 minutos que eu vou fazer um trailing stop. Foi o que eu fiz ali. E nem fiz trailing stop. Quando ele fez menção de voltar, eu caí fora. Deixei um dinheiro na mesa? Deixei. E essa é a falta de experiência. Deixei 300 pontos na mesa. Mas essa é a falta de experiência. Mas assim, 300 não seria. Eu ia fazer um trailing stop até aqui, ó. Então deixei aí 200 pontos na mesa. Tá bom. Não dá pra fazer o trade perfeito. A gente busca o trade perfeito, mas não é simples, não é tão fácil assim. Então tá, seria basicamente isso. Vou deixar esse cara aqui mapeadinho. Vou remover, vou deixar no purista e no true range. Aí a gente sabe mais ou menos até onde ele poderia ir, que a gente sabe que é lá em cima, ó, pontilhadinho lá. Mas não sei. Tudo leva a que ele poderia fazer, porque mudou a característica do preço, virou comprador e quebrou a estrutura para dizer que efetivamente é um comprador. Mas aí o problema está aqui. Volume financeiro. A gente precisa do volume financeiro, é por isso que a gente opera em ticks. Ticks refletem volume financeiro. Tá bom? Uma passada rápida aí na segunda-feira. Se você gostou, por favor, deixe seu like, comente, diga o que eu deixei de passar aqui, o que você acha dessa estratégia. Vem comigo nessa incrível aventura, vale demais, cara. Digo pra vocês, vale demais aqui, ó. Eu dou todas as dicas aí, ó. Tudo de graça, tá no meu canalzinho lá. Tem um vídeo principal ali que é ensino fundamental para quem já tem uma base. Quem não tem base tem exatamente do zero, como escolher plataforma, como é que a gente faz as análises básicas, suporte e resistência, tá tudo ali, cara. Tudo ali, como se tornar um trader. Bem legal. Mas esse processo é lento, ele leva tempo. Eu tô há 3 anos e meio, tô há 4 anos estudando e há 3 anos e meio operando. Todos os dias. Dedicação total. E é sempre um grande desafio. Citando o Stormer fala, cara, ele perde bastante no day trade. O day trade é muito sinistro. E assim, ele só não quebrou e não abandonou essa profissão porque ele disse que no início da empreitada dele não existia os futuros. Senão ele teria quebrado, teria vazado desse troço, nunca teria mais voltado nesse troço. Então, é difícil. Não achem que isso aqui é dinheiro fácil. Isso aqui não é dinheiro fácil. Isso aqui é difícil. Bom, aí tá uma parte da minha constituição que eu preciso ajustar. As estatísticas, né, que eu também preciso ajustar, porque agora eu estou operando de uma maneira diferente, então essas estatísticas mudaram bastante, pode ter certeza. 3 demônios aí do day trade que estão sempre com a gente, coladinhos com a gente, toda vez que a gente abre uma operação, esses 3 estão do nosso lado. Só esperando uma falha mental. Valeu, pessoal. Obrigado. Suco do mini índice. Bancos, Petro, Vale, Juros. É isso.
É o suquinho de mini índice. Vou nessa. Mais tarde eu volto, tá? Grande abraço para todos.